Olá, amigos! Com o lema Unidos pela Pátria Grande, realizou-se no dia 9 de abril em Tegucigalpa, capital de Honduras, a nona cúpula da CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. O encontro marcou um momento importante na retomada da integração regional e ocorre em um cenário global de crescente questionamento ao protecionismo nas relações econômicas e ao modelo de relações internacionais baseado na força, em imposições e no unilateralismo. O presidente da China, Xi Jinping, enviou ao encontro uma mensagem na qual destacou que o mundo atravessa transformações aceleradas, sem precedentes em um século, e que o Sul Global, do qual a América Latina e o Caribe fazem parte, também a China faz parte do Sul Global, cresce com forte dinamismo e desempenha um papel destacado na situação internacional. Nossa reportagem entrevistou o jornalista Everton Brito, editor internacional, e a diretora de jornalismo do site Diálogos do Sul, Vanessa Martina. Acompanhe. A Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC, reúne 33 nações do nosso continente, menos Canadá e Estados Unidos. É uma grande obra de engenharia geopolítica que significa a luta dos latino-americanos e caribenhos pela integração solidária e soberana. E agora, na quinta-feira, encerrou-se a nona cúpula dos chefes de Estado da CELAC. E foi uma cúpula que teve como saldo uma declaração, a declaração de Tegucigalpa, que, a meu ver, foi uma declaração avançada diante da heterogeneidade que existe entre os 33 chefes de Estado que compõem a CELAC. A gente sabe que existem orientações as mais diversas, governos muito claramente de direita, outros governos de centro, outros governos mais alinhados com o anti-imperialismo, com o progressismo, e conseguir aprovar uma declaração, ainda mais, além da heterogeneidade que eu citei, o fato de nós estarmos num período do mundo onde existe uma ofensiva aberta dos Estados Unidos, do governo Trump, contra a soberania das nações latino-americanas e caribenhas e com a soberania de todas as nações do planeta. Nesse momento, você construir um documento que tenha como essência a afirmação de valores como a soberania, o direito dos povos ao seu desenvolvimento, é um avanço. E esse documento foi aprovado com respaldo de 30 das 33 nações, e eu destaco, vocês podem achar essa declaração na internet, colocando Declaração de Honduras ou Declaração de Tegucigalpa, e eu destaco o ponto 2 da declaração, onde a declaração começa reafirmando a proclamação de Havana, que declarou em 2014 que a América Latina e o Caribe são zonas de paz, onde todos os 33 países renunciam a fazer uso da força, da ameaça da força para resolver possíveis diferenças. Então, a América Latina e o Caribe são zonas de paz, mas mais do que isso, além de reafirmar isso, reafirmou que os 33 países, que a CELAC se coloca ao lado da Carta das Nações Unidas, ao lado da defesa do direito internacional, repudia sanções e bloqueios unilaterais, o que significa condenar o bloqueio a Cuba, condenar as sanções contra a Venezuela e também medidas que violam as leis internacionais do comércio, do direito dos povos de fazer transações entre si sem imposições, o uso da força econômica, da coerção política e econômica, o que é um contraponto direto à atual administração estadunidense, que com Trump tenta avassalar o mundo todo. Então, principalmente graças a esse ponto 2 da declaração, que reafirma esses valores, esses princípios de soberania, de integração
de apego ao direito internacional, de orientações soberanas para os países da América Latina e do Caribe. Eu considero que foi uma cúpula exitosa e positiva. Nós estamos hoje em um cenário em que o mundo unipolar, como a gente conhece, ele está se esfacelando, né? É uma consequência, é algo que é o esperado, inclusive, pelo fim da hegemonia dos Estados Unidos. Essas ações que a gente está vendo o Trump tomar, as medidas que estão sendo impostas e que podem reconfigurar toda a ordem do comércio global, ela é uma tentativa desesperada de um império em queda. Só que a gente tem, na nossa geração, o desafio do que vai entrar no lugar, tanto da hegemonia dos Estados Unidos, quanto dessa ordem unipolar que está ruindo. A ideia é que ela seja substituída por uma nova ordem multipolar, onde vários atores são levados em consideração são levados em consideração, né, para a conformidade, para a organização mundial. É nesse cenário multipolar que organizações como a CELAC ganham uma relevância extraordinária. Por quê? Porque se a gente pensa no Brasil, ainda que seja um país grande, complexo, com indústria, com a agroindústria forte, com o setor de serviços também muito estruturado, ele sozinho, o Brasil sozinho, não é capaz, não é forte o suficiente para se colocar num cenário global como um player com o peso necessário, né, para influir nessa ordem. Mas mais importante que isso é que os nossos países vizinhos também não têm essa força. Então, a ideia de nos organizarmos em um bloco, né, dentro da comunidade dos estados latino-americanos e caribenho, termos posições conjuntas, chegarmos a consensos, a acordos que beneficiem o conjunto da nossa população é muito importante, porque a gente passa a se colocar dentro dessa nova ordem como um grupo coeso, como uma região, e não como um país, e não como um grupo de países. E esse grupo, né, essas ações e decisões que a CELAC, como conjunto, possa tomar, elas terão, né, como prioridade a defesa dos nossos povos. A gente tem a visão, a dimensão, a convicção de que a unidade latino-americana, a integração latino-americana, ela é fundamental para que a gente supere esse sistema colonialista ainda. Por mais que o colonialismo tenha morrido, tenha se esgotado como tal, as suas estruturas permanecem, e permanecem nos subjugando. Somente unidos a gente poderá fazer força aos sistemas opressores no mundo.